na minha primeira campanha, ganhei, ok, algumas pessoas acharam que não ia ser tão radical, acabei sendo radical e mesmo assim ganhei. Então, Chaves, Erdogan na Turquia, Orbán na Hungria, todos esses caras, vamos dizer, radicalizaram para valer só depois da reeleição. O primeiro mandato do Chaves foi bem tranquilo. Ortega na Nicarágua. Então, eu acho que claramente a diplomacia está bastante abalada. Por quê? Porque o mandato do Ernesto, a missão do Ernesto Araújo foi justamente enfraquecer o Itamaraty, porque para o Bolsonaro, o Itamaraty foi o ninho do globalismo. Ou seja, o deep state, né, que eles chamam assim, uma burocracia que não responde a impulsos democráticos, supostamente pessoas que são guiados por outros interesses do Brasil. Então, vamos dizer, o objetivo do Ernesto foi tirar poder do Itamaraty e dar isso para outros centros de poder, acima de tudo, Planalto. Foi por isso que hoje você tem um Dória que tem representações do Estado de São Paulo lá fora, em Munique, na China, no Oriente Médio. Por quê? Porque o Itamaraty acabou sofrendo muito no governo Bolsonaro, e quem aproveitou disso não é só o Planalto, mas também os estados que começaram a ter uma atuação internacional. O presidente não enche o saco dos estados por fazerem isso, dos governadores? É uma área um pouco cinzenta, porque a Constituição brasileira, na verdade, não permite que entidades subnacionais tenham uma diplomacia. Isso é prerrogativo. A única entidade que pode é a União, é o governo federal. O Bolsonaro está cagando para todo mundo, né? Agora, é interessante, por exemplo, no caso da vacina, o fato de São Paulo ter tido uma diplomacia foi fundamental para trazer essa vacina. Sim. Sem isso, se você tivesse todo o poder da diplomacia em Brasília, não teria tido há mais ou menos um ano a vacina em São Paulo. Agora, pode também ser o contrário, que o governo tem uma boa política sensata e aí o governador de São Paulo estraga tudo. Você não controla o que está acontecendo, etc. Pode dizer. Então, não é algo. Ou seja, pode dar problema lá na frente. Então, entendi. assim. Mas é que eu acho legal isso, na real. Do Estado, por exemplo, São Paulo, ter uma diplomacia com outros países ou grandes empresas. Eu acho que faz sentido, porque o país Brasil, na diplomacia do país Brasil, deve ser muito difícil você focar alguma coisa pro Estado, entendeu? Ele vai ficar pensando mais geralzão normalmente, né? Só que às vezes, o que acontece? O governador pode viajar a Brasília, falar com o chanceler e dizer, para o meu Estado, seria muito bom se a diplomacia brasileira fosse dessa forma, de outra forma. E aí o exemplo super interessante disso é o Campos, o governador Eduardo Campos, de Pernambuco, que pediu que o governo brasileiro se aproximasse da Venezuela. Porque ele entendeu que a Venezuela está começando a ter uma relação cada vez pior com os Estados Unidos e achava que o Brasil pode se aproveitar e vender produtos à Venezuela. E o Estado que poderia ter um papel nisso seria Pernambuco. Então, é muito comum você ter estados influenciando a política externa brasileira, mas é internamente, entendeu? Uhum. Se você começar a ter o Estado de São Paulo falando uma coisa, o Estado do Rio outro, pode muito ter ruído. Uma coisa em que até acontece, às vezes uma grande empresa diz, eu quero investir, não sei, uma grande quantia de dinheiro no Brasil. Ainda não sei onde. Então o cara vai ao Brasil, visita o governador de São Paulo, o governador do Rio, e aí o governador de São Paulo diz, olha, aqui eu te dou um super desconto, você não tem que pagar muito imposto. E aí vem um cara de Santa Catarina e fala, olha, se você fizer seu investimento no meu estado, você não tem que pagar imposto e eu vou construir toda a estrada até sua fábrica. E aí vem... Isso também é ruim. Porque aí tem uma briga entre os dois e o cara começa a dar demais. Fazer um entendeu? leilão. Porque os estados são desesperados para receber o investimento. Mas tá nos Estados Unidos, não tá não? A Califórnia com o Texas fazendo umas... assim, muitas... Faz sua fábrica aqui que eu te dou isenção fiscal. Isso não acontece pra caralho? Claro. Mas assim, se você... É natural. E eu acho importante que os governadores também viajem. Muita gente fala, eles estão de férias, etc. Eu já preparei
briefei políticos brasileiros de esquerda, de direita, antes de fazer uma viagem. Estão viajando para a China, pedem algumas informações. Eu acho super importante. Porque muitas vezes tem práticas lá fora que o cara vê e fala, poxa, isso aqui talvez funciona para mim. É muito importante você ter os políticos que viajam. Que muitas vezes, na verdade, o problema é a falta de viagem. O Paulo Guedes nunca teve na China. Sério? Nunca. A vida dele? Pô, você é o ministro da Economia e seu principal parceiro comercial é a China, você nunca teve lá, é um problema. É que ele é anticomunista. Enfim, não sei. Então, assim, um pouco de coordenação acho importante, federal, porque também tem uma coisa, os diplomatas, e por isso eu acho que o Itamaraty, a princípio, vai permanecer. O Itamaraty faz a política externa de uma forma bastante parecida há mais de 100 anos, ou seja, ele consegue se blindar um pouco das turbulências internas. Tem uma estrutura de gente muito bem treinada e isso, aliás, os estados não têm. É claro que o Itamaraty cede sempre alguns diplomatas para os governadores também, mas eles não possuem a mesma estrutura. Então, eu acho que lá na frente o Itamaraty vai manter seu status. Eu não acho que esses 4 anos acabam com essa reputação. Entendi. E, cara, e a Venezuela? Dá para dizer que a Venezuela está na situação que está por causa da influência americana? Olha, eu morei na Venezuela em 2001. Eu terminei o colegial e queria, enfim, fazer outra coisa e morei um tempo na Venezuela e que foram os primeiros anos de Chávez. O Chávez ganhou em 98, assumiu em 99 e todos os meus amigos eram chavistas, porque o Chávez era o Zelensky na Ucrânia, um cara totalmente assim, fora da elite política. Ele tinha dado um golpe de Estado em 92, fracassou, ficou preso. Só que o presidente da época, depois de um tempo, falou, olha, você pode sair da prisão, porque havia alguns seguidores do Chávez e esse presidente queria o apoio desses seguidores, não se deu conta que quando o Chávez saiu da prisão, começou a montar novamente sua campanha. Depois desse golpe fracassado, ele conseguiu, com esse discurso anti-elite política, porque, como em tantos lugares ao redor do mundo, os venezuelanos cansaram da elite política. E aí, na eleição, em 98, um dos principais partidos teve a grande sacada de nomear como candidata uma Miss Universo. Então, existia uma Miss Universo contra esse coronel Chávez, ex-golpista, que conseguiu ganhar, mas tinha umas loucuras que, mesmo naquela época, dava para ver que, apesar de, eu acho que, possivelmente até ter uma intenção positiva de querer diminuir a desigualdade, que era insana naquela época já, totalmente, mas que não tinha um plano de construir uma economia sustentável, que no auge, e aí o Chávez teve a sorte de que o preço de petróleo subiu muito por causa da demanda chinesa. O Brasil se beneficiou também da alta do preço de commodities. E aí a Venezuela ficou, de repente, muito rica. Muito rica. Entrou muita grana porque a Venezuela basicamente só exporta petróleo e importa todo o resto. Algumas coisas ela faz, mas é muito pouco. Então, entrou uma grana enorme. E mesmo no auge do preço de petróleo, a Venezuela teve um déficit. Ou seja, gastou mais do que entrou. Caralho. Naquela época. E, claro, diminuiu a desigualdade, diminuiu. Você tinha, naquela época, abrir um monte de faculdades. A situação mudou muito. E eu tenho visitado a Venezuela cada ano, agora a última foi em 2018. Melhorou muito a situação lá naquela época. Mas era insustentável. O principal comprador de petróleo durante todo esse tempo sempre foram os Estados Unidos. Sempre. Então, agora, começou uma época que ele sempre era anti-americano, mas se encontrava com o embaixador dos Estados Unidos, viajava para Texas.
E tinha uma relação econômica normal. Até recentemente, a Venezuela começou a piorar muito em função dessa política econômica insustentável, gastos muito assim, mas você começou a ter uma inflação incrível, as pessoas carregando uma bolsa cheia de dinheiro, uma dolarização, porque né, faz bastante tempo que se você compra carro na Venezuela só em dólar, porque a moeda simplesmente perde valor tão rapidamente. Agora, depois a Venezuela começou a sofrer sanções por parte dos Estados Unidos, e aí, obviamente, pirou bastante, mas agora o fluxo de petróleo da Venezuela para os Estados Unidos é muito pequeno, e, acima de tudo, a Venezuela vende para a China, para a Índia, para a Turquia. Mas a origem da crise venezuelana é acima de tudo, vamos dizer, uma estratégia econômica insustentável que piorou depois em função da crise entre a Venezuela e os Estados Unidos, mas não é a principal causa. Entendi. Porque assim, eu já vi, assim, algumas vezes a gente fala sobre como está a Venezuela e tudo mais, e eu vejo uma galera argumentando que a culpa é do americano. Os Estados Unidos, eu diria assim, eu tenho há muitos anos um programa, não eu, né? A FGV tem um programa de história oral. Então a gente entrevista ex-chefes de Estado em toda a América Latina, muitos diplomatas americanos, e a gente sempre entrevista eles uma vez que eles estão aposentados e quando eles não querem mais voltar à arena política. Porque se você ainda tem desejo de ser político, você nunca vai falar dos os erros cometidos, etc. Sim. Então, muitos desses caras a gente entrevista pouco tempo antes de morrer, mas ainda com lucidez. Então, eles falam horas e horas, a gente entrevista algumas pessoas por 20 horas. Porra! Em 4, 5 sessões. Que maneiro! Os caras devem falar pra caralho, então. Muito. Mas eles e ninguém consegue esconder insights. tudo se você tem que falar 20 horas. Ninguém. Então, uma que eu fiz recentemente é do Manuel Zelaya, que foi presidente de Honduras e sofreu um golpe militar em 2009. A esposa dele virou presidente ontem. Cara, que loucura. E eu sentei com ele e ele me contou toda a história. E por que eu estou contando isso? Porque ele me falou, quando ele virou presidente, o embaixador dos Estados Unidos teve uma reunião no dia seguinte e